Oi, som, teste, 1, 2, ei. Boa noite a todos.
Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de aprendizado. E nós gostaríamos então de agradecer a presença de todos vocês que aqui estão. Hoje a gente tem bastante pessoas que estão vindo pela primeira vez na nossa casa, né? Então que sejam bem-vindos sempre, tá? E gostaríamos de agradecer já também o Rogério, que será o palestrante dessa noite, que vem falar conosco, e com certeza com o Rogério a gente vai aprender mais ainda, né? E eu gostaria de avisar que as inscrições para os grupos de estudo do ano de 2023 já estão abertas, né? Quem quiser fazer parte dos grupos de estudo da nossa casa, é só sempre fazer a inscrição lá na saída, tá? Nós temos novos grupos de iniciação à doutrina espírita, às terças-feiras à noite e aos sábados. E o estudo das obras básicas, o ciclo 1, aos sábados também, tá? Então, e depois a educação espírita infanto-juvenil, aos sábados, e a infantil também às segundas-feiras, durante a palestra, tá? Então, todos estão convidados a estar estudando conosco na casa, tá? Porque a doutrina espírita é esclarecedora, né? Mas nós precisamos buscar através dos estudos para nós bem compreendermos, né? Então, estão todos convidados. Para nós darmos início, então, à tarefa dessa noite com o Rogério, convido a todos a fechar os olhos para uma prece. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto, até Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, e aos benfeitores espirituais, trabalhadores desta casa, ao qual já podemos sentir a presença, que nos abençoe na noite de hoje, que nos fortaleça nas nossas decisões. Agradecemos, Mestre Jesus, pela Tua presença no meio de nós. E pedimos que nos ampare e que fique sempre junto de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais. E que assim seja. Rogério. Existem constatações na nossa vida que nos trazem uma certa quantidade grande de felicidade. E uma delas é que uma vez eu ouvi que o pessoal de Americana vai para o centro espírita mesmo sob chuva de granizo. E perceber pessoas com sorrisos amigos, alguns já de certa data, outros novos, escolhendo numa noite de hoje estarmos todos aqui para pensarmos juntos, refletirmos, avaliarmos a nossa vida com seriedade, é por si só um momento de muita alegria. Momento de alegria que nos faz, antes de mais nada, agradecer. Agradecer a possibilidade de os senhores escolherem estar aqui hoje para compartilharmos alguns momentos nesses breves minutos, avaliando não somente o nosso conhecimento sobre espiritismo, as nossas reflexões, mas também, quem sabe, um pouco mais de carinho para conosco mesmo. Carinho esse que talvez nos faça falta na correria do dia a dia, que talvez precisemos para encarar as dificuldades que nos chegam diariamente. E por isso mesmo, importante também que recordemos que todos somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, devemos trazer dentro do nosso íntimo
independente daquilo que expressamos na nossa forma verbal, na nossa boca, naquilo que falamos, no nosso íntimo. Aquele sentimento de agradecimento que nos leva a reconhecer que, como filhos de Deus, somos gratos por estar vivos. Todos aqui, compreendendo que somos criaturas únicas, amadas por Deus. Mas também criaturas que, apesar da dificuldade que vivenciam no seu dia a dia dolorido, complicado, difícil, estão aqui, tentando. Às vezes não conseguindo, mas tentando. Tentando reconhecer-se nessa vida, tentando aprender que o caminho do amor é o melhor a ser seguido. E talvez todos estamos nesse caminho sem sabermos ao certo qual é o rumo a ser seguido. E talvez hoje seja um momento bastante especial de reflexão para que a gente possa fazer nessa parada do dia a dia muito louco, corrido e sem sentido para muitos de nós, reconhecer talvez nesta forma de filhos de Deus um pouco mais do carinho que Ele tem para conosco. E por isso mesmo eu faço um convite a todos para que façamos uma reflexão bastante bacana, importante, num clima de alegria, tranquilidade, mas com um certo olhar de maturidade e seriedade pelo tema, que seria como amar o próximo. Alguns até dirão que talvez tenha faltado um ponto de interrogação nesta frase, como talvez a se perguntar: como é possível amar ao próximo, já que eu, que mal me aguento, como conseguirei amar a pessoa que às vezes vive comigo na mesma casa, que às vezes trabalha comigo todos os dias, que às vezes vive na minha situação social ou não, ao meu lado? Eu sei que talvez aqui seja um tanto quanto estranho, em Americana, o pessoal é muito bacana, não tenha essas dificuldades, mas como venho eu de cidade vizinha, conto os causos de lá. E talvez vocês possam até se compadecer com certo amor dentro do coração do pessoal que lá vive, porque lá somos um tanto quanto atrapalhados. Mas fica o exemplo para que a gente possa começar a pensar que nós, criaturas, somos bastante complicadas, difíceis no entendimento não só da frase em si, na qual falei, que talvez esteja faltando pontos para alguns, e para outros talvez já esteja num certo sentido de afirmação, que é como amar o próximo, o caminho que todos nós devemos trilhar na nossa própria vida. Nós faremos essa pequena reflexão para saber onde cada um de nós já se encaixa, ou ainda se encaixa, dependendo da situação, que queira mudar da sua própria vida. Evidentemente que começamos com essa pequena palavra contida na sentença, que é um verbo que para nós é muito dito e pouco compreendido. O amor. Mas o que seria o amor dentro da nossa própria vida? A gente que não sabe muito bem nem o significado da frase, tentaremos um pouco entender ou compreender o significado desse pequeno verbo, verbo essencial na conduta de vida de todos nós, mas também na conduta de vida de Jesus, que para nós é um modelo de exemplificação ética e moral. Compreender a palavra amor é passarmos todos para o entendimento do significado um pouco mais profundo e alargado do que seria essa pequena palavra. Porque todos poderíamos trazê-la dentro da nossa vida com várias interpretações. A primeira delas, o amor representado pela figura de Eros, o amor erótico. Todos nós, inevitavelmente, pela carga animal que trazemos dentro do nosso corpo, do nosso psiquismo, da nossa forma de ser, procuramos, na nossa forma de viver, às vezes a tampa da nossa panela. E esse primeiro amor que talvez tenha sido colocado dentro da nossa vida, de propósito por Deus, nos faz sentir atração uns pelos outros. Justamente esse é o amor erótico, aquele que nos causa aquela primeira chama inicial de chamar a atenção para uma criatura que tem uma certa forma, que tem uma certa característica, que nos chamam a atenção, que seja ela como for. Cada um de nós tem a sua preferência e não é tão importante que a expressemos, mas é importante que a compreendamos. Mas poderíamos falar também daquele amor que é expresso no sentido fraternal. O amor de amigo, aqueles que encontramos na nossa vida, em que a gente acha muito bacana, que é muito gostoso conviver, pessoas que nos dão a mão, e até às vezes para escutar as nossas dificuldades, as nossas reclamações, quase a gente não reclama, mas pessoas que fazem parte da nossa vida, que a gente gosta.
E gostar é questão de gosto, questão de afinidade, questão de forma de encarar a vida. Mas amigos, todos procuramos e gostamos de ter. Mas poderíamos também de falar do amor expressado em nossas vidas, talvez na forma mais magistral, que é o amor ágape. Ah, que palavra difícil, mas de fácil entendimento. O amor sacrificial. Quem é mãe saberá o que estou falando. Aquela mãe que dá de tudo da sua vida, da sua paciência, do seu conforto, de tudo, para que o filho não passe pelas dificuldades pelas quais ela um dia já passou. Mas os pais também sabem minimamente o significado desse amor, porque também os têm essas criaturas como filhos em suas próprias vidas. Mas mãe é um pouco mais especial, justamente porque carregam aquele ser dentro do ventre, através do desenvolvimento, pelos 9 meses de gestação, até um dia sair aquele bichinho de dentro, porque se fosse com nós homens, a ter um filho saindo de dentro de nós dessa mesma maneira, a humanidade acabava em 2 semanas. Mas as mulheres que dizem ser o ser frágil, eu acho que está um pouco trocado a coisa, é apenas propaganda. De nós homens que somos super fortes e medo, morremos de medo com uma situação como essa. E ainda bem, né? Porque a gente vai vivendo na nossa vida e compreendendo que cada uma das criaturas tem o seu polo de desenvolvimento psíquico, biológico e assim por diante. E aí nós passamos a tentar compreender que a nossa vida talvez comece a se aproximar do entendimento, do significado do que é o amor para todos nós. Porque nós miramos numa criatura que para nós é essencial, conhecida como Jesus, que na questão 625 do Livro dos Espíritos, livro base da nossa doutrina, para que a gente possa entender, é exarado da seguinte forma na pergunta feita por Kardec àqueles que já são os guias da humanidade. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? A resposta mais sintética do livro: Jesus. E essa resposta sintética nos faz parar para pensar sobre o entendimento do que é a palavra amor para esse ser que já alcançou há muito tempo a palavra perfeição. E entender o amor de Cristo para nós é um tanto quanto inconcebível, porque a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a vida, ainda não passou por todas as curvas nas quais deveriam de passar na estrada que percorre. E nós não entendemos ainda nem a nós próprios para podermos entender o significado do que é o amor de Cristo. E sabe-se lá quando, algum dia na nossa existência, quem sabe com muitas dificuldades vencidas, superadas, desafios também, a gente passa a entender minimamente o que seria o amor de Cristo. Porque alguns de nós poderá até pensar: mas amar é ter alguém para chamar de seu, ou amar é ter alguém para a gente morrer de ciúmes. Eu sei que a gente não tem. Porque a gente fala, é cuidado. Mas alguns de nós também pensará que o amor, quem sabe, vai para uma balada, encontra alguém e passa uma noite de loucura com uma pessoa. Entendimento sobre o significado da palavra um tanto quanto distorcidos. Mas entender o significado da palavra amor para Cristo é tentar adentrar na sua forma de ser, de viver e de pensar. Primeiramente, poderíamos trazer até algumas passagens pelas quais ele passou na sua própria vida, por mais que isso possa parecer um pleonasmo, para tentarmos compreender o que é o significado do entendimento de amor de Cristo. Cristo um dia esteve também na Santa Ceia, todos sabemos, principalmente porque compreendemos que naquela fatídica reunião, que seria, quem sabe, o último encontro de Cristo com aqueles que seriam os apóstolos, ele teria dito uma coisa nova, uma novidade. Talvez não muito bem entendida para aqueles que a escutou. E essa novidade, para os ouvidos daqueles que lá estavam, é um tanto quanto estranha, como para nós também o é nos dias de hoje. Teria dito Jesus naquele momento: olha, eu vos trago um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente faz uma pequena pausa. Uma pequena pausa porque necessitamos de compreender o que era a criatura naquele tempo. E não somente naquele tempo. Necessário é recuar alguns 1,5 milênio, mais ou menos, para entender o pensamento de Moisés,
que foi o primeiro pai da raça, que trouxe o primeiro conceito religioso daquelas criaturas que professavam na sua cultura religiosa o ideal de Deus único. Moisés recebeu as tábuas da lei, e aí a gente começa a ficar um pouco mais confuso. Mas o que seriam as tábuas da lei? Resumida num único mandamento. Aqueles mandamentos do não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e assim vai. Só que a síntese desse pensamento das tábuas da lei seria amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Primeiramente, nós tentamos compreender o significado dessa sentença, observando o significado de quem era o próximo. Mas o próximo, quem era o próximo para Moisés? Para Moisés, o próximo era o judeu. Era aquele contido na sua mesma raça. Aquela pessoa que professava a sua mesma religião. Ou seja, o do meu time. E olha que parece que eu estou falando de coisa que é atual. E nós paramos para observar que talvez a criatura, nos dias de hoje, alguns pelo menos, talvez tenha sido um fenômeno evolutivo ou involutivo, passou da sociedade à barbárie. A compreender, quem sabe, que aqueles que fazem parte do meu grupo são os únicos que devem de ser amados. E faz parte de um grupo opositor, esse aí eu mato. Eu mato porque eu desperto dentro de mim aquilo que seria as coisas piores que eu carrego dentro da alma. Interessante então fazemos uma contextualização não somente da nossa vida com o Evangelho, mas compreendendo também que todos nós somos criaturas da sociedade, que observamos aquilo que são os fenômenos pelos quais todos passamos, como uma sociedade. E a gente até estranha, porque alguns exemplares humanos não podem nem ser chamados de humanos. Talvez bichos, quem sabe? Porque a gente passa para observar, com um certo critério de consciência, o que cada um de nós sente dentro da sua própria alma. Porque a gente topou com o espiritismo na vida em um dado momento. E esse espiritismo talvez nos causou uma curiosidade, um consolo, um entendimento, uma racionalidade que a gente falou, opa, isso aí é para mim. Entendi, valeu a pena. Agora é seguir, estudar e vivenciar. Poxa vida, se isso valeu a pena, um dos pilares de entendimento do espiritismo é a reencarnação. Já que eu vou reencarnar, que eu preciso ser amoroso, que eu preciso despender uma certa energia para vivenciar a amorosidade na vida, eu vou deixar para a próxima. E a gente fala isso, às vezes, um monte. Porque vai morrer e vai voltar, tá tudo certo. Deixa o problema para depois. É o cartão de crédito da reencarnação. Um dia a gente paga. Mas, de repente, essa conta nos chega de uma maneira impositiva que não tem para onde sair. E a gente tenta entender o significado da amorosidade, tentando vivenciar. Poxa vida, mas... Então entramos no pensamento de Jesus. Porque talvez não dê para fugir do entendimento de como é que cada um de nós precisa se olhar, se observar e verificar como cada um de nós aplica a amorosidade da sua própria vida naquilo que vive. No seu contexto social, de trabalho e principalmente familiar. E é claro que estamos falando de família justamente porque a família é a célula básica da sociedade. O que a gente tem na família, o que a gente aprendeu, o que a gente foi como criança. Um dia a gente vai para a rua e vivencia tudo aquilo de bom e de ruim que a gente teve quando criança. As deficiências, os problemas, as complicações... E até a gente nem sabe como é que é amar o próximo. E alguns de nós devem até levantar a mão e dizer, eu estou nesse grupo de falar, eu não sei como amo o próximo do jeito que esse mundo está. E aí nós paramos para pensar, o que será que Jesus tentou dizer naquele dia fatídico da Santa Ceia? Em que ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente entra numa sinuca de bico. Porque amar uns aos outros necessita que nós compreendamos todos como é que o amor se processa conosco mesmo. Mas, poxa vida, às vezes eu me saboto, eu não me perdoo, eu vivencio situações em que eu olho para mim e eu acho que eu não mereço nada. E a gente não se encontrou com o amor na própria vida, necessitando, nessa parada, olhando para dentro da própria alma, compreender o que é o amor para todos nós. O conceito de amor que cada um de nós tem
para com a gente. Para poder observar que quando a gente tiver de bem conosco mesmo, aí sim a gente pode estender os braços para falar, e agora eu quero vivenciar o amor com alguém, com uma causa, com o que seja. Mas é necessário a compreensão desse primeiro passo maduro para compreender qual o caminho que a gente deve passar. Mas na nossa imaturidade a gente não se encontra, não sabe o que é, não sabe o que compreende, mas mesmo assim quer amar. E aí fala assim, olha, se for bom comigo tem tudo. Mas se não for, vai ter o pior de mim. E a gente fala um negócio desse. Pelo menos em Piracicaba fala. Fala com um pouco mais puxando o R, mas fala. E a gente fala, ai meu Deus, eu falo isso com aquela boca cheia. E não se dá conta que uma expressão como essa apenas mostra para fora a imaturidade que a gente carrega dentro da alma. Porque a gente não se entende e acha que todo amor é um comércio de relação. Mas eu quero alguém que me ame muito. Que eu estale o dedo, ele faça tudo para mim. Eu sei que ninguém aqui talvez tenha uma figura como essa. Se tem, louvado seja Deus. Mas a gente passa a compreender que a nossa vida que se processa em relações com pessoas, sempre são determinadas por situações mais ou menos parecidas como essa. Principalmente calcada na lei de amor. Mas quando a gente passa a se esforçar, a tentar compreender o que é o amor para todos nós, e compreender essa frase de Cristo na Santa Ceia, a dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a gente passa a tentar entender como é que Cristo amou as pessoas. E vamos fazer uma pequena pausa, porque a gente necessita de exemplificar. Porque o exemplo fica, né? Senão a gente fica teorizando aqui e vai embora. E não guarda exemplo, que é o mais importante. Bastante gente aqui gosta de frequentar cursos nas casas espíritas. E é um exemplo prático do nosso meio. E a gente vai para o curso na casa espírita e sempre tem um que é uma estrela. É aquele que não deixa ninguém falar, que tem dúvida de tudo, que vai falando da frente, daqui a pouco começa a falar, começa a desinvestar, contar da vida. Ai, nossa, e fala mal daquele que é o parceiro, se não fala do parceiro, fala da mãe, do pai, se não fala da mãe, do pai, fala do governo, e assim vai embora. Mas fala mal, porque falar mal é uma terapia. E a pessoa vai. E aqueles outros participantes, conhece alguém aqui assim? Se conhecer, olha duro para mim aqui, que a gente não se entrega, tá? Fica entre nós. E aí a gente vai ficando com aquele azedume, porque é gente. E a sociedade está dentro daqui, e o pessoal que é meio atrapalhadinho lá, se não for a gente, é alguém do nosso lado. Mas às vezes é a gente mesmo. E a gente está aqui, está vivenciando isso, e começa aquela coisa, não deixa ninguém falar. O curso é personalizado. E todo mundo lá de espectador, apenas para saber da vida do fulano de tal que está lá contando. E está lá contando, super empolgado, e aquela coisa, e a gente começa a criar aquele ranço do fulano de tal. Cada um coloca aquele que ama nessa figura. E você começa a pensar, porque sempre tem um da nossa vida, né, que é um personal trainer da nossa vida. A gente fala, Deus me dê paciência. E parece que Deus empurra o fulano de tal reto. Não tem nem curva, vem reto. Menor distância entre 2 pontos, é uma reta. E Deus vai lá, tome. E aí a gente fala, meu Deus do céu, eu quero paciência. E Deus coloca o personal trainer. A gente já chama até de personal, não chama nem pelo nome. E aí a gente vai ficando com aquele azedume, voltando para a nossa aula, pensando na pessoa, e às vezes se pega começando a desejar mal para o fulano de tal. E fala, mas meu Deus, mas eu sou espírita. Eu vou semanalmente no centro espírita, eu quero entender sobre amor, eu quero entender sobre fraternidade, mas todo dia eu fico pensando mal desse fulano de tal. E quando é um dia antes do curso, eu fico até assim, tomara que chova muito, só para eu não ir. Né? Se for na palestra, vem, ainda bem. Mas no curso, aí a gente começa a pensar que o nosso significado do entendimento de amar ao próximo, como em situações como essa, perpassam pelo entendimento até do que seria amar o próximo com Jesus. Porque nós pensamos, né? Jesus foi uma figura que veio aqui, dada a sua perfeição, com um certo propósito. E um propósito de atender aqueles que seriam os doentes. E não estou falando de doente de lepra, doente de pele, doente orgânico. Também. Esses aí que falavam, ai meu Deus, me cure. E cura.
a mulher hemorroíça, que foi lá e foi curada porque tocou o manto de Cristo, a gente guarda mais isso. Mas a gente necessita de pensar, num momento como o atual, da cura de Jesus para o nosso psiquismo. Para que a gente possa se entender, porque a seriedade da nossa vida está justamente em se compreender. Poderíamos até observar aquelas pessoas que atingem 70, 75 anos de idade, mas não atingem maturidade. Lembremos-nos daquelas famílias de antigamente, que a gente tinha um avô, em que a gente era criança, muito criança, menino, menina, e aprontava demais. E o avô saía brigando, não sei o quê, e a avó também tentando proteger aquela coisa de antigamente. E a gente passa a observar e tentar fazer uma comparação entre as famílias, para ver como a coisa mudou. E a coisa mudou tanto de um tempo para cá, que já falaremos daqui a pouco sobre isso. E a gente tenta entender o significado do que é amar com situações como essas. Mas também façamos um certo exemplo que talvez toque o nosso próprio coração. Eu imagino que aí tenham pais e mães, daqueles que se propuseram a ter seus filhos durante a vida. Talvez as criaturas para si as mais amadas existentes na sua própria vida. E aqueles que não têm filhos, que observem aquela criatura que mais lhe causa amor. No seu entendimento qualquer do que seria o amor. E imagine que no dia de hoje, você recebe uma mensagem divina de que você vai ter apenas mais um dia com essa criatura, um jantar. Um momento no qual você pode investir para dizer, para aconselhar, para falar aquilo que lhe passa pelo coração. Porque a nossa própria vida em si, se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente vai levando a vida meio que com a barriga. E é tanta correria que a gente deixa as coisas para depois. E isso tem uma certa seriedade de comportamento para nós, que a gente só para pensar quando percebe conscientemente que colocou o segundo pé na rampa de lançamento. Que pode ser através de um acidente que nos debilite o corpo físico. Que pode ser através de uma doença terminal que também nos debilite o corpo físico. Ou quem sabe, nesse exemplo prático, em que a gente saiba por Deus que está na hora de partir. E nessa conversa um tanto quanto de coração para coração, a gente meio que se perde sem saber muito bem o que dizer, o que falar e até o que sentir. Porque o amor em si é tão difícil de explicar, porque carrega a subjetividade de todos, carrega dentro da sua própria explicação todas as experiências que a gente tem na vida. E assim nós passamos a entender que o conceito e o entendimento dessa pequena palavra passa por tudo aquilo que a gente é. E num momento como esse, talvez de lançamento, talvez seja o mais importante um pequeno abraço, um sorriso, ou quem sabe, apenas mais um dia. E esse é o pequeno amor que começa a alcançar minimamente o entendimento do que seria o amor de Cristo da nossa própria vida. Tamanha dificuldade que nós temos de entender este pequeno significado. Porque entender verdadeiramente, trazer para dentro da sua compreensão vivencial, é necessário que a gente coloque nos sentimentos e não somente na razão. Porque a razão nos faz entender quase tudo, mas vivenciar, às vezes, muito pouco. A gente até se pega como espírita, lendo páginas maravilhosas, trazendo para dentro da nossa cabeça aquilo que a gente fala, meu Deus, isso é o rumo da minha vida, eu preciso acertar. E a gente até fala, ai meu Deus, eu preciso colocar minha vida num rumo correto. Porque até agora parece que o negócio foi meio tortuoso. E a gente até decide, mas tamanha fragilidade da alma que todos carregamos em si, às vezes a gente dá uma derrapada tão federal, e a gente fala, meu Deus, eu que sou espírita, que já sabia disso faz tempo, perdi a cabeça. Seja o que for. Às vezes uma briga, às vezes uma relação complicada. E isso nos faz, às vezes, carregar dentro da alma um sentimento de fracasso perante as decisões que a gente toma para viver. Só que decisões essas que muitas das vezes nos fazem pensar como espíritas,
que todos às vezes praticamos uma atividade dentro da nossa casa, naquilo que escolhemos, conhecido muito bem por todos nós, chamado Evangelho no Lar. E esse Evangelho no Lar é a pequena pausa semanal que fazemos para a alimentação espiritual e a recomposição de forças que a gente precisa para continuar na caminhada que está. Só que nesse dia fatídico desse Evangelho, a gente cometeu esse deslize chamado federal. E deslize esse que talvez nos leve até o momento em que a gente vai começar a falar sobre Jesus, a pensar sobre Jesus, o seu comportamento e a sua vida, talvez com um certo amargor dentro da alma. E quem sabe alguns até diriam, até uma certa cara de pau. Porque nós que ouvimos, reouvimos, falamos e até ensinamos os outros. Faça isso que sua vida vai dar certo. Ai, se o outro vir a gente fazendo outra coisa, falar, ai meu Deus, difícil, né? E nós vamos vivenciando e tentando compreender. Mas nesse momento a gente passa a considerar também passagens evangélicas que tem tudo a ver com um momento desse, de fragilidade nosso, que se encaixa perfeitamente no Evangelho. E passagens muito bonitas, como aquela do filho pródigo, que escolheu sua vida, a pegar do pai tudo aquilo que ele tinha de direito. E falar, agora eu vou para o mundo, quero me divertir, vou gastar e vou viver. E o pai, entendendo o nível de compreensão da vida de seu próprio filho, lhe dá a sua metade e fala, vai. E o filho vai, a semelhança de todos nós, que escolhemos aquilo que gostamos e muitas das vezes esquecemos daquilo que devemos. E ele vivencia toda a sua vida de alegrias fugazes. E se dá conta que um dia, depois de acabado todos os recursos, as complicações da sua própria vida, o levam de volta a casa. E ele, já magro, desgrenhado, humilhado, à semelhança das nossas próprias vidas, retorna à casa do pai, pedindo, por favor, para ter o pior trabalho do servo que tem na propriedade de seu pai, para poder fazer uma recomposição de seu próprio caminho. Mas tal a alegria do pai quando observa aquele filho a voltar, a compreender que ele se deu conta que o caminho é o caminho do retorno. Tal felicidade corre de sua própria casa a abraçar o seu filho que a retornou há tanto tempo. E o abraça, mas o filho meio que fraquejando, quase ajoelhando, prostrado, como nós mesmos que não aguentamos nem conosco mesmo, muitas das vezes, segura seu filho e lhe dá o beijo no rosto, para que ele não se humilhe. E não passe também sofrendo as críticas por aqueles que seriam os servos da sua propriedade. E a gente para compreender que talvez o mais importante, não na vida somente desse filho, como nossa mesmo, porque parábolas são mensagens que nos chegam interpretativas. Uma tecla SAP, estamos na nossa vida. Interpretativas para que compreendamos o significado das coisas. E nesse momento a gente se dá conta de que Deus, para nós, apenas nos ama. Nos ama infinitamente sem a nossa própria compreensão. Nos ama apesar das nossas imperfeições e das nossas dificuldades, daquilo que escolhemos ou até do que queremos. E por isso mesmo passamos a tentar compreender o significado do que era amar ao próximo. Observar aquele figura ao meu lado, que a gente às vezes sente um azedume, compreender que ele é tão digno de amor quanto eu, porque filho de Deus também o é, e por isso mesmo meu irmão. Uma relação que todos nós necessitamos de travar, muitas das vezes dificílima. Uma relação dificílima porque nem todo mundo encontra-se na mesma quadra de entendimento dos mecanismos da vida. E às vezes aquele outro que eu, na minha boa vontade, gostaria muito de doar o melhor amor que tenho, não está pronto para expressar seu próprio amor perante si, perante a vida. E a gente fica naquela de tentar compreender que talvez o amor não é gostar da pessoa para querer morar junto, mas é compreender que a nossa relação amorosa, para muita gente da nossa vida, é uma relação de respeito, uma relação de dignidade, uma relação que dá a outra face. E principalmente, quem sabe, aquele amor sacrificial que traz de nós a maior esforço para que a gente possa compreender que vale a pena ser bom. Porque todo aquele que é bom, escolhe ser bom porque é bom ser bom.
Ai, como é gostoso ser espírita. Porque a gente começa a compreender que os mecanismos da vida têm uma certa lógica. E uma lógica que, às vezes, por nossa teimosia, pela nossa falta de entendimento e compreensão, pela nossa falta de paciência, nos escapa. Mas quando a gente começa a sofrer, o torniquete da vida começa a apertar, a gente passa a compreender que vale a pena ser bom, porque a vida em si é uma dádiva que todos nós temos. E viver o presente em si é compreender que todos os dias são dias de compreensão madura de sua própria vida. Assim paramos para pensar de todas as figuras que passaram pela terra, às vezes também expressas até no que seriam os evangelhos. Nós paramos para compreender naquela figura que para nós é magistral, Paulo de Tarso. Sem Paulo de Tarso, teríamos nem talvez o espiritismo ou o cristianismo dentro do contexto de entendimento da sociedade, porque foi ele que carregou essa cruz como seu trabalho de divulgação, depois da compreensão do significado da letra. Assim, Paulo de Tarso, todos nós um dia soubemos que escreveu a sua epístola aos Coríntios. E na sua primeira epístola aos Coríntios, há uma passagem muito bela que poderia ser expressa da seguinte maneira, com alguns trechos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria como um sino que tine, como um ferro que soa. E não vamos pensar que isso é coisa de Renato Russo, hein? Pelo amor de Deus, alguns de nós que já têm uma certa idade. Foi Legião Urbana, não foi? Não, foi Paulo de Tarso. E a gente para. E daqueles que não sabem, que só sabem de Anitta, dessas coisas, tem problema não, deleta. Aí a gente para pensar que nessa pequena passagem, é importante entender o contexto em que Paulo mandou uma carta, a epístola aos Coríntios, para a cidade de Corinto. Não vou falar Corinthians, hein, pelo amor de Deus. Cidade de Coríntios, eu aprendi na palestra. Não. E aí a gente para tentar entender que nessa epístola era muito importante entender a própria cidade em si, uma cidade muito rica, rica de transações comerciais, de cultura, de um pessoal da época que usufruía daquele desenvolvimento intelectual propício de sua própria cidade. Mas também um desenvolvimento que fazia com que as pessoas também se interessassem por situações esdrúxulas. E havia alguns cultos religiosos ou exóticos, diriam alguns, esotéricos, que eram muito estranhos, que tocavam sinos, ficava tocando sino o tempo inteiro. E as pessoas frequentavam com curiosidade para tentar verificar se de repente fazia sentido para a sua própria vida. E por isso mesmo Paulo teria compreendido e falado na sua epístola, seria como um sino que tine, mas sem amor eu nada seria. Por isso, o mais importante dentro da sua vida e da vida de todos nós, no final da sua epístola, é a fraternidade, a esperança e o amor. O amor em ação, o amor dinâmico, conhecido no nosso meio como a caridade. E por isso mesmo nós fazemos nessa pequena pausa um entendimento do que seria o amar ao próximo. Compreendendo que por meio das nossas próprias atitudes, todos nós passamos a expressar aquilo que temos dentro do nosso ser, da nossa forma de viver. Porque é inegável que todos nós gostaríamos de viver num mundo melhor, mais feliz, de pessoas mais caridosas, de pessoas mais interessantes. Que até é difícil a gente falar, meu Deus do céu. Falaram um dia para mim que Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, e a gente olha, eu não sei onde está. Tamanha quantidade de gente complicada que veio para cá. Sabe que me lembrei até de uma certa piadinha, uma anedota, né, para descontrair. Sabe que Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, um dia estava com Deus. E falou com Deus, Deus, que maravilha, é verdade então que o Senhor, Jesus estava junto, é verdade que o Senhor escolheu o Brasil para ser a pátria do evangelho. Não é, Deus? É. Mas que maravilha, Ismael já estava estudando até a geografia do continente. Nossa, mas não tem nem furacão, Deus, então o povo lá vai ser uma alegria só, vai ser uma felicidade. É verdade, não tem. Ai, mas então, Deus, eu vi aqui também que não tem vulcão nenhum.
O pessoal não vai passar por nenhum cataclismo de vulcões, não vai ter sua vida atormentada. É verdade, Deus? É verdade. E eu estou vendo aqui também que não é só isso. Eu vejo que não haverá tsunamis, maremotos. Eu estou ficando tão feliz, Deus, porque eu acho que eu não vou ter nem trabalho para cuidar desse Brasil. E ele foi ficando feliz. Ismael, ai que maravilha, falou Brasil. Deus, conta só para mim, o que é que você está preparando para eles lá? Vocês não sabem os políticos que eu vou colocar lá para essa gente. E cá nós, né, entendendo há milênios dessa gente boa, que quer só o nosso bem. Maravilha. Voltando ao nosso entendimento, a gente para pensar o que é o amor. E não é que a gente tem que amar todo mundo? Desejar o bem até para esses que também desejam nosso bem tremendo. Maravilhoso. E a gente desejar o bem com toda a felicidade, de coração. Seja quem for. Ai meu Deus, mas... E aí a gente começa a pensar na nossa lista, que são as listas de restrições das pessoas que não necessitam de ser amadas. Ai, mas se for um ladrão? Não, esse aí eu não consigo amar. Tem que amar. Ai, mas se for uma pessoa assim que fez muito mal para a humanidade, pode citar qual for. Tem que amar. Porque a única pessoa na vida que a gente tem total controle somos nós mesmos. E a gente se lembra de uma pequena frase que talvez possa ser a síntese desse nosso pensamento, dessa nossa discussão, dessa nossa reflexão. Permito a todos ser do jeito que querem ser, mas exijo-me ser melhor a cada dia. E lembramos-nos, todos nós, que uma frase dessa para todos é muito importante, porque como espírita que somos, que buscamos colocar o significado do espiritismo de uma maneira prática na nossa vida, lembramos-nos que o verdadeiro espírita é aquele que procura ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Apesar das dificuldades, apesar das dores, apesar de tudo. E claro que talvez, se você aí identificou-se com qualquer situação, que está com o coração dolorido, apertado e talvez até cheio de emoção. Lembre-se primeiramente que você é filho de Deus, ou filha de Deus, que carrega dentro de si aquele amor incontido de Deus para todas as criaturas, que esperam um dia de todos nós o desabrochar de uma semente. Semente essa que necessita de ser cultivada com muito sol, muita água e muito ardor. Essa dilapidação que todos nós escolhemos através do trabalho duro, através do estudo e da compreensão. Lembre-se você também que está com essa certa dor no coração, que tudo na nossa vida, as dificuldades, tem hora para acabar. Todas, apesar de a gente às vezes nem acreditar. Lembre-se de que o futuro será melhor se hoje eu escolher colocar um tijolo melhor, quem sabe esperando um novo amanhecer. Nessa construção da nossa vida, esperando, quem sabe, condições mais favoráveis. Tenhamos fé, todos na vida, esperando, quem sabe, um clima melhor da nossa vida, da sociedade, de muita fraternidade. Deixo assim, então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de cidade, um grande abraço, um beijo no peito, até cheio de saudade. Espero também, quem sabe, um dia, que Deus, Jesus, seja lá quem for, nos deixe momentos semelhantes a esses, para colocarmos o papo em dia e deixarmos o nosso coração um pouco com menos de dor. Deixo assim, então, por fim, aquele agradecimento com muita felicidade e rogo a Jesus por uma próxima oportunidade. Deixo assim então, por fim, meus amigos, esse beijo, esse abraço e um até logo para todos vocês. Muito obrigado. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, aqueles que puderam estar aqui, aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, nem todos podem vir aqui, né? Mas aqueles que também nos acompanham pela internet. Queria agradecer mais uma vez ao Rogério pelas reflexões da noite
e que possamos continuar essa reflexão ao longo da noite, ao longo da nossa semana, ao longo dos nossos dias. E encaminhando agora para o passe, que a gente possa fazer uma oração, nos prepararmos, aqueles que se sentirem à vontade, que queiram fechar os olhos, e que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Jesus, modelo e guia de toda a nossa humanidade. Que possamos agradecer a toda a espiritualidade enviada pelo próprio Cristo, a nos envolver, a nos intuir, a nos inspirar. Que possamos agradecer o nosso dia e a todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, nos auxiliando. Que possamos levar à luz também aqueles mais necessitados, muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado. Que Jesus possa estar sempre entre nós, hoje e sempre, e que assim seja.